Chegamos com mais um episódio do Senta Que Lá Vem Spoiler. Eu sou o Renato Sansão, ao meu lado tem o Rodrigo Cunha. Olha, esse episódio, Cunha, eu vou ser bem sincero aqui, gostaríamos de falar sobre muita coisa, mas esse começo de ano pro cinema ainda é uma coisa meio truncada, a gente ainda tá tentando entender o que vai ter de bem legal pra gente falar daqui pra frente. Por isso preparamos um episódio mais do que especial para falar sobre diretores promissores. Senta, que lá vem spoiler. Muito bem, gente. Olha, a gente separou aqui alguns nomes de diretores altamente promissores, alguns já com alguns filmes, né, rodados, dirigidos ou escritos, e outros que estão no comecinho, né, engatinhando em suas carreiras como diretores. Tem gente do cinema do terror, do pós-terror, do cinema indie, do suspense, diretores, diretoras, diretores estrangeiros e também promessas do cinema nacional que separamos para vocês. É ou não é, Cunha? É isso aí, são diretores que eles despontaram aí essencialmente, né, muitos deles aí nos últimos 10, 15 anos, mas muitos aqui, né, com projetos muito pequenos inclusive, né, que até pelo o orçamento desses filmes não foram limitantes em nenhum momento para que o filme tivesse a grande qualidade que teve, né, em sua maioria. Então são diretores que sabem trabalhar com grandes orçamentos e pequeníssimos orçamentos. Grande parte desses diretores são autorais, né? Isso é muito legal, né? Adoro diretor que deixa a sua marca, aquele diretor que não é pau-mandado de estúdio, sabe? Eu gosto muito disso. Nada contra, são tipos de carreira, opções de carreira, tem um espaço muito grande para diretores aí. É igual músico de estúdio, cara. Músico que é contratado só para fazer ali uma linha de guitarra, de baixo ou de bateria. A gente tem os diretores lá mainstream de Hollywood que servem ao estúdio, aos investidores para pilotar um filme. Mas não é isso que interessa agora nesse episódio, né, Santos? E eu gosto, cara, muito de chamar esses diretores de realizadores, cara. São criadores, realizadores, criativos, inventivos e que muitas vezes, na maioria das vezes inclusive, são também roteiristas, né? Então eles escrevem e dirigem suas obras. E temos nomes interessantíssimos aqui, hein, Cunha? Cara, rapaz, essa lista aqui, eu tô muito feliz de estar vivendo aqui numa era onde esses caras estão em momento alto de carreira, né? Então alguns deles aqui estão só no segundo filme, mas olha que legal, no segundo filme a gente já colocou esses caras aqui na pauta para falar. Cara, e por falar em diretores com apenas 2 filmes, vamos inaugurar a lista com Jordan Peele, cara. Olha, o Jordan Peele é um cara que veio da comédia, né? Um comediante, nem vou falar esse comediante porque ele ainda transita bem ali na parte da comédia, tem apenas 41 anos, cara, e já realizou 2 filmaços que muita gente conhece, né? O primeiro é o Corra, né? Super aclamado em 2017, foi indicado para melhor filme na categoria principal, inclusive, e o Us, né? O Nós, já de 2019, também um filme brilhante, intenso, lindo, comovente. Os 2 filmes é legal a gente ressaltar isso aqui, que utilizam em sua maioria atores e atrizes negros, né? Então valorizando a cultura, Jordan Peele levantando uma bandeira importantíssima e fazendo trabalhos fantásticos. Mas olha, nem todos foram flores ao longo dessa curta até agora carreira de diretor de Jordan Peele, né, Cunha? Puta, é verdade, cara. O Jordan, ele já com 2 filmes só, já provou que é um cara que veio para cutucar, né? É um cara que mexeu bastante aí com os filmes que ele lançou, né? Provocou muita discussão, muita polêmica, mas como tudo, né? É um cara que começou também a abrir um pouquinho o leque dele de produções. E a gente viu ele aí como produtor aí de Além da Imaginação, né? O Twilight Zone, que se não me engano é da década de 60, original. Sim. É um projeto aí em parceria com a Amazon Prime. Cara, eu assisti 5 episódios e achei que não é muito consistente, sabe, o que a gente tem ali. A gente tem episódios bons, tem episódios bem ruins, sabe, que você até duvida que ele estava ali presente, tá? Então, e a gente vê também que ele vem aí como roteirista do remake de Candyman, que é um filme com pouquíssima expressão ali da década de 90, se eu não me engano, e tá vindo aí encabeçado por ele também.
E a gente tem Hunters, aí da Amazon Prime, a série aí com Al Pacino, inclusive, né, de matadores aí de nazistas, e também a produção é assinada por ele. O que eu tenho um pouquinho de medo aí de esse cara ter feito 2 grandes projetos, mas daqui pra frente ele servir como um grande assinante de produções, entendeu? Porque, tudo é uma questão de foco, né? Se ele lançou o Corra com um baita sucesso em 2017 e o Nós com também um tremendo sucesso em 2019, então um filme a cada 2 anos, né, cara? Significa que ele, naqueles 2 anos, estava focado nesses projetos, né? Então quando começa a abrir um pouco o espectro, então produz de um lado, dirige do outro, escreve do outro, é legal, é bacana o cara ser, né, conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo, só que provavelmente a qualidade vai cair um pouquinho, né? Se você tem uma banda e ao invés de um álbum a cada 2 anos, você lançar 2, 3 álbuns por ano, é natural que a qualidade acabe baixando um pouquinho. É, né? Isso aí. Dando sequência a esse hall da fama bem recente aqui, a gente tem um cara chamado Ari Aster. É de Astra? É de Astra, né, cara? Olha aí. Ari Aster é um cara ainda mais novo que Jordan Peele, cara. Um cara de só 34 anos. Você vê uma foto dele, parece aquele brother que apareceu no Happy Hour. Saca? Quem é esse cara aí? É um brother meu, chega aí, cola aí, vamos meio tomar nerdinho, cerveja. né? Meio nerdinho. Bem nerdinho, assim. Aí você olha, puta, é um cara que escreveu e dirigiu nessa pegada aí que você tá falando, o Hereditário aí de 2018, um filmaço ali de pós-horror, e deu sequência com o incrível Midsommar. Por ele ter essa veia autoral, né, ele ter esse pulso, ele escrever e já dirigir o filme na sequência, isso deve dar uma visão de direção enquanto ele está escrevendo, né? Quando você roteiriza um filme, você já sabe qual é o seu estilo de direção, então você já, eu vou escrever pensando nesse ator aqui que eu vou dirigir dessa forma, que é um cara que improvisa, então vai ser legal ter esse cara. Então, 34 anos e inclusive esse cara quando fez o Hereditário ali, que foi ali em 2018, muita gente já colocou ele como um baita, né? Esse cara é uma grande promessa. E ele faz um projeto que supera o primeiro, que é o Midsommar. Cara, será que o terceiro vai superar o Midsommar? E ele faz isso em 2 anos seguidos, 2 né, cara? anos seguidos, impressionante, cara. O cara é mais novo que nós dois aqui, com 34 anos, o tamanho da qualidade que ele imprime nos filmes dele, né? Um cara muito, né, inventivo, que ele trabalha à noite em um filme, o dia no outro filme, sabe fazer contraste, sabe trabalhar com a fotografia, sabe escolher bem trilha sonora, apenas com 34 anos. Então, Ari Aster é um cara pra se acompanhar de muito perto. Aliás, vale muito a pena, tanto Hereditário quanto Midsommar, filmes maravilhosos, ambos da A24. Ambos da A24. Ó, a molecada, a base vem forte, viu, Cunha? Porque o próximo diretor é Robert Eggers, Roberto Ovos, cara. Bob Ovos, um nerd do cinema, um estudioso do cinema, cara. Começou atuando como designer de produção, né? Designer de produção e direção nos teatros, tá? Para depois migrar pro cinema e estrear nas telonas em 2015 com o já aclamado A Bruxa, cara. Foi a partir de A Bruxa que ele ganhou um reconhecimento, a mídia, né, em torno dele ficou cada vez maior, ele foi um cara que ganhou projetos ali para dirigir, e ele veio, cara, com O Farol, The Lighthouse, filme que em 2019 conquistou muitos prêmios, principalmente prêmios indie, né, do cinema independente, e que merecia mais reconhecimento no Oscar. Inclusive temos um podcast somente falando sobre O Farol, um filmaço, Cunha. Delícia de filme, cara. Cara, o Robert Eggers aí, o que eu mais gosto nele, ele é um cara que tem um approach ali de uma minúcia na direção, de um trabalho de pesquisa, sabe? Que é quase inacreditável. Então você vai ver que nos filmes dele, os personagens, o nome desses personagens, geralmente ele tem um motivo de ter aquele nome, né? Então você vai ver, por exemplo, no Farol, o nome de um personagem, ele faz referência a um faroleiro mesmo, né, lá de décadas atrás, um cara que viveu no farol mesmo, teve problemas no farol, a forma como ele pesquisa o próprio cinema, né, nem só o que ele vai escrever, mas é um cara também que está preocupado com as lentes que ele vai utilizar para filmar. Inclusive ele me remete muito ao próprio Stanley Kubrick, que mandava fabricar, né, as lentes para que ele conseguisse chegar ali no tom de filme, de filmagem que ele queria. Quando ele escreveu o filme, ele imaginou, tem que ser assim, não existe nada disponível no mercado hoje
pra eu filmar dessa forma. E a gente já tem um cara de 36 anos fazendo isso. Um cara de 33 anos que remete a Stanley Kubrick e também fã de Hitchcock, né, cara? Fã de Hitchcock. Então, Robert Eggers é um cara altamente promissor, já escalado, né, pro épico The Northman. Vai ser uma saga viking, cara, na Islândia do século X. Na Islândia do século X. E teremos um remake, né, de Nosferatu. Falamos isso no episódio do Farol. Filmes aí que devem ser lançados entre 2021 e 2022. E o próximo menino aqui da nossa lista é o nosso querido Damien Chazelle. Cara, esse cara aqui, ele... Quando eu assisti o Whiplash, sabe? Eu comecei a ver muita gente falar, né? Whiplash pra lá e pra cá. Que é um filme de jazz, tal. Cara, é um filme de música, é um filme editado de uma forma que você entra no ritmo do jazz, você entra naquela história, e até então é um filme de música que eu não tinha visto ainda, esse approach mais jazzístico, né, que ele tem. Ele é um filme muito também encorpado, é um filme muito... Ele é pretensioso de uma forma contida, né, é um filme... Cara, que filme... Eu assisti ele umas 3 vezes, assim, no mesmo mês, de tanto que eu gostei dele. Os atores ali estão brilhantes, o nome lá do menino, mas que não esse menino, o menino mais novo, sim, que faz o papel, que é magnífico. Fantástico, também, cara. Excelente. O desempenho na bateria. Teve um Oscar, né? O professor de bateria venceu o Oscar, merecidíssimo. E aquela polêmica, né? Olha a metodologia do cara, muito dura, que rolou muito na época. Cara, e não é só o Whiplash, né, Sansão? Não, mas o Whiplash, cara, até estendendo um pouco mais aqui sobre ele, na minha opinião, um dos 10 ou 15 melhores filmes do século XXI, sabe? Eu acho ele um tremendo de um filme, cara. E o Chazelle fez esse filme, cara, quando ele estava entre os 28 e 29 anos de idade. Com essa qualidade que ele imprimiu no filme, cara, é um filme fantástico. Pra mim é o melhor filme do Chazelle até agora, mas como você falou, veio muito mais mesmo, cara. Porque em 2016 ele lançou o aclamadíssimo La La Land, né, que quase ganhou o Oscar, né? Ele por 5 segundos foi o vencedor de Oscar pelo melhor filme. Deve ter dado grito lá. Deu seu grito lá. Mas naquele ano de 2016, Damien Chazelle, com 30 e pouquinhos anos, né, acho que 32, venceu o Oscar de melhor diretor, cara, olha só. Cara, o La La Land, cara, ele conseguiu um feito, sabe? Não é que eu detesto, é uma palavra errada de a gente colocar aqui, mas eu não gosto de filmes musicais. Sabe, eu não gosto quando as pessoas estão falando e de repente isso vira uma música e você e La La Land é isso, só que, porra, cara, ele tem um elenco ali muito legal. Ele se passa na Califórnia, as cores do filme te conquistam muito, é um filme muito quente. A galera cantando na ponte em cima dos carros, né? Um filme que tem várias imagens que voltam à sua cabeça. Você tá assistindo assim, nossa, eu tô presenciando um feito histórico no cinema. E de novo Oscar pra Emma Stone aqui, né? Puta, golaço, cara, um baita de um filme. Olha, em 2018 o Chazelle voltou com O Último Homem, né, cara, que conta a história do astronauta Neil Armstrong. Outra parceria dele com o ator Ryan Gosling, que tinha feito La La Land ali atrás. É um filme, cara, que teve algumas indicações ao Oscar, praticamente saiu de mãos vazias ali, mas que divide opiniões, cara. Tem gente que gosta muito do filme, afinal o Armstrong era um cara introspectivo, muito a ver com o jeito de atuar do Ryan Gosling, e até por isso teve gente que esperava um blockbuster, esperava Don't Wanna Close My Eyes, esperava uma coisa maior e mais intensa, e não é isso que o filme entrega. E a parte técnica desse filme é fantástica, sensacional. Edição de som, mixagem de som, a trilha sonora, cara, os efeitos visuais são fantásticos, reconstituição de época maravilhosa, e eu gostei bastante, achei que foi uma nova faceta que o Chazelle mostrou aqui, já um pouco mais distante da música, né? Exato. Será que ele vai continuar entregando o Chazelle, cara? Ele foi quando ele surgiu ali com o Whiplash e já engatou La La Land, eu lembro que ele surgiu, já começou aquela pecha de grande diretor, e esse cara só vai ter grandes projetos daqui pra frente. Hype, todo mundo ali seguindo no trem em alta velocidade. E eu sinto que, eu não assisti, tá, gente? Eu preciso abrir esse parênteses aqui, O Último Homem, mas eu sinto, assim como você acabou de falar, cara, ele não é um filme que aconteceu da mesma forma que os outros dois. Mas dá pra gente esperar, cara, ali em 2021... com Babylon, né, que tem confirmados Brad Pitt e Emma Stone, de novo ela aí com Chazelle. É isso, cara? Cara, não tenho muitas informações sobre o filme, confesso também que não fiz a pesquisa adequada, mas, cara, Brad Pitt, Emma Stone com Chazelle pro próximo ano, podemos esperar alguma coisa no mínimo diferente.
Seguindo a nossa lista, a primeira mulher é ela, Greta Gerwig, a queridinha de Hollywood, que começou como atriz, tem mais de 40 títulos aí como atriz, ficou conhecida pelo grande público em Frances Ha, de 2012, filme dirigido pelo seu marido, o também roteirista Noah Baumbach, Cunha. E foi ser conhecida pelo seu trabalho na direção com Lady Bird, filme de 2017, que recebeu 5 indicações ao Oscar, viu, cara? Você gostou de Lady Bird? Cara, eu gostei de Lady Bird, eu só acho que ele é um pouquinho super valorizado do que ele deveria ser. Inclusive, se não me engano, da lista lá do Rotten Tomatoes, dos melhores filmes da A24, ele está em segundo. Tá? Que eu jamais colocaria ele em segundo, eu acho que é a partir de 10º. Mas muito me agradou mesmo o trabalho dela em Frances Ha, cara. Tá? Inaugurou meio que uma sequência ali de filmes independentes, novos filmes independentes, né? A partir ali do Frances Ha, que é um filme que conta ali, inclusive, com o Rodrigo Teixeira, né? Com a produtora dele também. E, cara, ele tem uma cena nesse filme que eu acho incrível, que é quando toca Modern Love, do David Bowie, e ela sai andando assim na rua, sabe? Eu acho que é uma coisa muito de videoclipe, né, tal, por eu gostar muito de David Bowie, ser um cara da geração MTV, na hora que eu vi aquilo ali, assim, puta, que filme icônico, incrível, né? Velho, que filme foda. É icônico. É uma linguagem nova, né, tão diferente. É um filme muito sobre a cidade, né, a conexão da pessoa vivendo, nascendo, a pessoa se desenvolvendo ali, vivendo como qualquer outra pessoa na cidade, um filme muito urbano. Eu gostei demais de Frances Ha, cara, muito bom. E, cara, é legal lembrar que agora em 2019 ela estourou com Little Women, né, Adoráveis Mulheres, onde ela deu ela deu o toque dela, né? O roteiro dela foi por um caminho diferente do livro. Profissional, né? Mas um pouquinho além. Um pouquinho além, eu acho que ela deu deu o toque Greta Gerwig, o que fez com que o filme recebesse algumas indicações interessantíssimas. Acabou ganhando o melhor figurino, né? Os vestidos são belíssimos. E é interessante que ela reedita a parceria com a Saoirse Ronan, né? A atriz que acaba sendo, de certa forma, um alter ego dela ali nas telas, cara. É verdade. Eu sinto que a Saoirse, ela tem ela faz o papel da Greta Gerwig se fosse ela ali no papel, com talvez um pouquinho mais de desenvoltura como atriz, mas a gente vê que tem o dedinho da Greta ali e eu prevejo novas parcerias entre as duas aí. Sem dúvida. Legal que a Greta aí também é super empoderada, né? Ela meio que tá trazendo essa nova visão da mulher no cinema, ela tá encabeçando esse movimento de uma maneira muito legal. E, inclusive, eu acho que tudo isso vai desembocar de uma maneira ali muito legal em Barbie, cara. É engraçado, a gente falar isso. É engraçado a gente falar em Barbie, né? Porque Barbie é um filme da boneca Barbie. Exato, que a gente vai isso ter mesmo. o roteiro do Noah Baumbach, a direção da Greta Gerwig e a Margot Robbie no papel da Barbie, né? Então acho, inclusive eu li uma matéria com o New York Times falando que a Mattel, né, que é a produtora que cria, né, os brinquedos da Barbie, eles estão, né, a área de marketing lá está com um novo direcionamento completamente diferente para a Barbie, e eu acho que tudo isso já é casado com o lançamento do filme para inaugurar uma nova era da boneca. Eu acho que a gente vai ter uma Barbie desconstruída ainda. Completamente, cara. Então isso deixa a gente muito curioso, né? Algo que somente a Greta poderia fazer, né? No alto desse momento que ela goza, né? Muito bem, minha gente. Agora eu vou falar aqui de um cara que é um pouquinho mais velho, já na casa quase dos 50, de 49 anos só. Mas é um cara que está mostrando muito serviço aí, que é o Alex Garland, é um dos meus diretores aí prediletos do momento. E ele vem nessa veia de ser um cara escritor e diretor. Ele apareceu aí em 2002 escrevendo O Extermínio, que é um dos primeiros filmes de zumbi dessa nova leva, que não segue aquela cartilha original. É um filme de zumbis mais rápidos, aquela edição mais frenética. Ele rompe um pouco disso, né? Foi dirigido na época até pelo Danny Boyle. E logo depois ele escreveu Sunshine, que também é dirigido, né, pelo Danny Boyle. E ele veio aí depois com Dredd e Ex Machina e Aniquilação, cara. Que são dois filmes pra mim que três, né, cara? Acho que o Dredd também é um filme... muito legal. Que mexe nessa parte de sci-fi. Mas é só escrito, né, por ele. O Dredd é só escrito. É só escrito, mas aí ele acaba assumindo a direção de fato em Ex Machina e Aniquilação. E aí, Cunha, eu vou até deixar pra você essa parte, porque você é o cara que ama sci-fi, né, velho? Cara, o Ex Machina, quando eu assisti, cara, eu já via muito a promessa, né, de que era um filme que definia o que seria a discussão sobre inteligência artificial no cinema, né? Mas o filme ele vai muito além disso, ele tem um final, magnífico, você fica imaginando, pô, será que existe hoje no mundo algum robô desse que fugiu de algum experimento e tá por aí? E é o nosso chefe no trabalho? Tem muito a ver com Eu, Robô, né, cara? Com a literatura que falava sobre inteligência artificial
lá na metade do século XX. Isso. Então um belo resgate, trabalho até de pesquisa do Alex Garland com Ex Machina e posteriormente com Aniquilação, né, que também é baseado no livro, né, uma trilogia. Isso. Aniquilação, se eu não me engano, é o primeiro dos 3 e que é um tremendo mindfuck, acho que tá na Netflix, né? Tá na Netflix, cara, e puta, é um filme até difícil de você falar a respeito, cara, porque ele não tem muita definição, é muito uma coisa de conexão com natureza. Experimental, né? Experimental demais, e aí de repente aquela conexão com a natureza vira uma coisa de conexão íntima com você, né? Então, cara, é um filme que ele precisa ser assistido e ser reassistido e conversado a respeito, porque ele tem essa coisa de 2001, Odisseia no Espaço, né? Aquela coisa que você não consegue muito definir, mas, nossa, você ama, você gosta daquela experimentação. E o Alex Garland, ele tá vindo muito com essa pegada, tá vindo aí numa série nova aí também, Devs, né? Uma série do canal de streaming Hulu. E é um cara que, de novo ele tá voltando a essa temática da inteligência artificial, graças a Deus. Eu espero que ele se especialize até nisso. Quero ver ele fazendo Black Mirror até, porque Black Mirror deu uma caidinha ultimamente, então seria legal. É um cara que daria um fôlego novo, né? Cara? Eu acho que é interessante. E é legal dizer também que ele vem em breve com o filme Halo, né, cara? Você aí que já jogou no videogame Halo, esse filme vai pras telas na visão, né? Cara. Com a direção de um visionário como o Garland. Exatamente. Né? Dá pra esperar bastante disso. Cara, dá pra esperar. E Halo com certeza vai ter um drive ali mais mainstream. Então vamos ver como é que o Alex vai sair, né? Se sair num filme assim, de pipocão total. Deve ser algo assim, ou não. Espero que não. Nada contra, mas a gente sabe do potencial dele de ir muito além. Olha, voltamos ao berçário porque eu vou falar de Ryan Coogler, cara. Um cara que tem 33 anos, apenas 33 anos, e começou sua trajetória, velho, com um excelente e ainda pouco visto Fruitvale Station, de 2013, a primeira de uma longa parceria com o ator Michael B. Jordan, cara. Por falar Michael B. Jordan, em 2015 veio o primeiro Creed, né, do universo de Rocky Balboa, que rendeu, cara, uma indicação de ator coadjuvante a Sylvester Stallone, que naquele ano venceu o Globo de Ouro, foi lá pegar o prêmio, e olha, os fãs de Stallone choraram ao ver seu ídolo subindo e recebendo um prêmio tão importante no principal papel de sua vida. Né? Toby Emmerich, thank you very, very much. And most of all, I want to thank my imaginary friend Rocky Balboa for being the best friend I ever had. Foi difícil, mas antes eu queria falar que, cara, eu adoro o diretor que forma ali parceria com o ator, né? E segue fazendo 1, 2, 3, 4 filmes. Eu acho isso maravilhoso porque mostra que é um cara que tem um plano, né? Eu consigo ver esse ator fazendo esse tipo de filme, coisa que a gente viu ali o Scorsese fazer muito. DiCaprio, né? DiCaprio, exatamente. O que falar de Creed, né, cara? Que filmaço, que conseguiu trazer novamente relevância, um frescor aí pra franquia Rock. Muitos consideram o primeiro filme do Creed o melhor de toda a franquia de Rock, né, cara? Então não é pouca coisa fazer isso. E o Ryan Coogler se mostrou um cara tão diferente, né, tão diferenciado naquele meio, que em 2018 ele assumiu a direção do Pantera Negra, cara, levando um filme de herói a vencer 3, não 1 nem 2, mas 3 Oscars, trilha sonora, figurino, design de produção. Mais uma parceria com Michael B. Jordan, que faz um baita de um vilão ali no filme, talvez o grande ponto alto de um filme que só tem qualidades, né, cara? Cara, esse filme só tem qualidades. Eu lembro que eu assisti uma vez, um mês depois da estreia, tinha tanta gente falando dele que eu fiquei enjoado, sabe? Não aguentava mais aquele hype. Aí assim, beleza, ok, vamos lá no cinema. Quando eu saía acachapado, cara, desse filme. Sabe? O que eu acabei de assistir? Aquela construção de universo, né, que é muito autêntica, todo aquele trabalho de pesquisa que esse cara fez para criar aquilo. O que foi o Wakanda, né, cara? O Wakanda é um negócio espetacular, cara, sabe? A mão do diretor ali conseguindo segurar tudo aquilo para ficar interessante. Você sabe que existe abaixo assinado dos fãs de Pantera Negra pedindo pra Disney fazer o parque de Wakanda, né? Cara, isso com certeza vai acontecer, né? Vai acontecer. E esse filme ele bate muito em afrofuturismo também, né? É muito legal de ver isso, cara. Cara, você começa a pesquisar esse mundo do afrofuturismo, é um negócio também que explode a sua cabeça, você não para mais de pesquisar, é muito legal. E a gente tá ansioso pelo 2, né? Os fãs de Pantera Negra em 2000, tá previsto já para 2022, ou seja, em 2 aninhos, um Pantera Negra 2, tá? Não tem uma data certa, tá tudo sendo tratado meio a portas fechadas ali pela Marvel e Disney, mas podemos esperar coisas interessantíssimas do filme. Para quem gosta, né, dessa parceria
do Ryan Coogler com o Michael B. Jordan, né? A gente vai ter também em breve o Wrong Answer, cara, mais uma parceria deles que conta, olha só, cara, a história de um professor de matemática que vai buscar financiamento para sua escola alterando as notas das provas dos alunos. Então ele vai dar uma mentidinha nas notas para conseguir um investimento numa escola que está à beira da falência. Bastante interessante, cara. Muito bem, cara, olha, por falar em diretores promissores, é legal a gente lembrar que Parasita venceu o último Oscar, abrindo caminho, por que não, para diretores internacionais, né? Então, por que não falar aqui de Bong Joon-ho? Bong Joon-ho não é nenhum menino, já tem seus 50 aninhos, já tem filmes incríveis na carreira, né? Como The Host, Mother, Okja, Snowpiercer, né? Parte deles você encontra na Netflix, até chegar no Parasita, seu filme mais ambicioso e também mais premiado, afinal de contas foram 4 Oscars para esse filmaço. E aí, Cunha, você espera muita coisa do nosso queridíssimo Bong Joon-ho? Cara, Bong Joon-ho é um cara que, vamos lá, eu vou entrar pra fila, cara, deve estar uma fila enorme para conseguir uma vaguinha para sentar numa cadeirinha do lado dele, naquele botequinho vagabundo da esquina. Para tomar um soju, né? Aquela cervejinha. Acho que a fila tá muito longa e esse cara precisa trabalhar, né? Imagina como tá tocando o celular dele, né? Exato. Cara? Então, cara, Bong Joon-ho, eu acho que eu falei até no episódio do Oscar que parece que o pessoal do Led Zeppelin tá querendo sentar com ele para fazer um documentário, alguma coisa do tipo. Então, é um cara que você olha pra ele e vê que ele já tem uma visão diferente das coisas, né? Você até falou daquele cabelo meio maluco dele. Meio Almodóvar. Meio Almodóvar, inclusive, que a gente lembrou. Eu tô curioso, cara, porque ele inaugurou o selo Bong Joon-ho, né, cara? Então agora o próximo filme de Bong Joon-ho, como a gente começou a ver isso com Quentin Tarantino também. O 6º Tarantino, o 7º filme de Tarantino. Qual será o próximo Bong Joon-ho, cara? E outra coisa legal do Bong Joon-ho, cara, é essa porta que ele abre para os grandes cineastas sul-coreanos, né? Que tem surgido não só agora, mas nos últimos, eu posso colocar 10, 15, talvez 20 anos desse cinema coreano super inventivo, super criativo, que tem caras fantásticos, né? Inclusive Old Boy, que é um dos filmes coreanos mais aclamados, é do Park, né? Que é mais ou menos contemporâneo aí do Bong Joon-ho. Mas temos coisas A Criada, temos filmes maravilhosos sul-coreanos que valem a pena ser acompanhados e olha, devem ganhar muito espaço na mídia, na imprensa, em Hollywood e no mundo inteiro, graças a quem? Cara, o nosso amigo Scorsese. Say what? Scorsese. O que Scorsese tá fazendo por ele, tem feito por ele, não só Scorsese, né? O Tarantino, que vem colocando ali, fazendo o top, né? Todo ano ele faz uma seleção de melhores filmes e tem incluído aí os filmes do Bong Joon-ho. O próprio Scorsese também, que financia novos diretores, né? Apesar de ele não ser um novo diretor, é um cara que o próprio Bong Joon-ho estuda muito, né? A forma do Scorsese de fazer filme e tal. E olha, essa espontaneidade, cara, essa coisa de buscar o novo, de buscar o humor no meio do drama, eu acho que também é uma característica do Taika Waititi, cara. É um cara que vem lá da Nova Zelândia, tá com 44 anos, de certa forma é um cara jovem, e que é roteirista, cara, é ator, é diretor, né? Ele atua nos filmes dele, tal qual a Greta Gerwig, né? Então uma atriz, roteirista e diretora que tem alguns trabalhos bastante interessantes, cara. Ele começou com curtas-metragem, né? Como a maioria dos diretores que estão surgindo, começa com trabalhos em curta. Teve filmes como Boy, né? Filmes menos conhecidos do grande público, até chegar no Que Fazemos nas Sombras, né? Uma grande sátira aos vampiros, feito em 2014, que depois acabou virando série. E a incrível aventura de Rick Baker, cara, em 2016, seu trabalho que mostrou que ele tinha a mão, sabia lidar com atores infanto-juvenis, né, infantis. Ele trabalha muito bem essa veia cômica com as crianças, mostrou isso em Rick Baker e que credenciou, né, para um ano depois ele fazer Thor Ragnarok, não gostou, odiado por alguns poucos, né, que divide opiniões, mas amado por muitos, né, e que inclusive trouxe ao Thor uma veia cômica, né, tirou um pouco daquele peso, daquela sisudez, daquela seriedade, trazendo Hulk e Thor juntos, proporcionando um alívio cômico dentro de toda aquela seriedade que a Marvel estava indo pelo caminho ali dos Avengers, né. Cara, eu acho que o Taika, ele sempre vai ser aquele cara que vai polemizar, sabe, ou muita gente vai amar o filme e grande parte vai... Metade vai amar e metade vai detestar, não vai ter nunca uma linha do meio. Porque um cara que trabalha com sátira, você não consegue ficar no meio, né? Ou você agrada demais ou desagrada demais.
E eu acho que, em Jojo Rabbit, o que ele fez, cara, ele pra mim, e eu sei que pra você também, e pra Mila, ele agradou demais, né? Demais. E foi um cara que conseguiu mandar um foda-se pro Adolf Hitler de uma maneira ser igual, né, cara? Ele fazendo o personagem, ele foi tão divertido, cara, assistir ele. Dava pra ver o tesão, o quanto ele acreditava naquele projeto. Exato. Né? Inclusive, é um filme que ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, né? Então, e aí é legal relembrar a história, né? Ele é um cara que quando ele era pequeno, é um cara judeu, né? Ele é filho de Maori e de judia, né? Então ele é uma mistura bacana. Aí o foda-se ao Hitler. O foda-se ao Hitler, e a mãe dele dava livros de presente pra ele, né? A Mila lembrou bem isso no episódio anterior. E ele lia esses livros, e aí a partir de histórias que ele lia quando era pequeno, foi formando ideias na cabeça dele, e ele chega, muitos anos depois com Jojo Rabbit, né, cara? Um filme diferente, um filme que vai tratar o nazismo sob uma ótica, não é completamente original, mas muito particular, e que conquistou, cara, se não o grande público, boa parte de Hollywood. Nossa, né? cara, é um filme muito simpático, um filme muito... Cara, é como a gente já falou aqui, apesar de ele trata de uma temática pesada, é um filme simpático, um filme que faz com que você saia dele renovado, sabe? E você queira até revisitar toda essa história do nazismo. Ele funciona como uma crítica e ele funciona como alívio cômico, sabe? É tão difícil você fazer isso, você ficar naquela linha do meio e não escorregar para um lado ou para o outro, né? Então acho que o Taika é outro diretor que entra na categoria do quero sentar e tomar uma cerveja com ele, e também é um cara que entra aí na categoria dos diretores que, qual será o próximo filme do Taika? O próximo filme do Taika, cara, ele tem muitos projetos, ele tá em algumas séries, inclusive, envolvido, inclusive como produtor, mas já temos, mais um Thor, né? Thor Love and Thunder, da Marvel, que a gente vai ter a volta da Natalie Portman e Christian Bale entrando no universo Marvel, né, cara? Interessante. Cara. Direção do Taika, filme esse previsto, acredito eu, que para 2021. E olha, cara, não poderiam ficar de fora os diretores brasileiros, né? Diretores e diretoras, realizadores que estão promovendo uma mudança, né? Uma guinada no cinema nacional que estava precisando, né, cara? Olha, eu não tenho nada contra filmes que falam sobre as diferenças sociais, filmes que vão retratar a realidade das favelas. Eu não tenho absolutamente nada contra isso. E também nada contra as cinebiografias, mas eu acho que o cinema nacional estava precisando de um respiro, e a gente tem realizadores interessantes aí que estão dando uma cara nova pro cinema nacional e que merecem a nossa menção nesse episódio, né, Cunha? Puta, cara, eu acho que um cara que a gente pode começar a falar aí dessa galeria é o Kleber Mendonça Filho. KMF, né? KMF, o brother, nosso brother KMF, de 51 anos aí, pernambucano. Cara, o Kleber, ele tá fazendo algo pelo cinema, dando continuidade ao raciocínio que você começou, de que o cinema brasileiro, ele tá precisando de uma sacudida, porque também não tenho nada contra a gente olhar pro nosso dia a dia, sabe? Eu acho que o grande problema é que quando a gente faz demais isso, a gente deixa de ser universal, a gente deixa, né, de olhar pro mundo, sabe? Os problemas existem em todo mundo, sabe? Eu acho que o cinema brasileiro, ele precisa de temáticas um pouco mais atraentes também para fora do Brasil, né? Por mais que seja clichê falar que a gente viva num mundo globalizado, eu acho que o nosso cinema precisa se globalizar um pouco mais. Eu acho que seguir simplesmente o caminho do cinema argentino, por exemplo, Exato. que está aí do lado, Exato. tem menos recursos que a gente, Exato. mas é bastante inventivo, né? E acaba sendo universal, até pela afinidade com a língua espanhola, né? Que a gente tem e tudo mais. Mas é um caminho que a gente deve seguir. Gosto demais do Kleber Mendonça Filho, cara. Ele já tem uma trilogia que já são 3 clássicos, né? Então ele começou em 2012 com Som ao Redor. Que filme, velho. Que belo filme. Tá na Netflix? Tá, né? não tá. Não tá. Mas um dia esteve, né? Eu acho que teve. Eu acho que tá. Eu acho que teve. Tá lá? Eu acho que tá. Vou querer. Vamos apostar essa? Vamos apostar essa. Como não temos consulta nem internet enquanto gravamos aqui, eu aposto com vocês que o Som ao Redor está na Netflix. Certa resposta. Cara, que trabalho de som, que trabalho de tudo nesse filme. Que trabalho de som, que trabalho de ao redor. 4 anos depois de O Som ao Redor, cara, ele voltou com Aquarius, né? Com Sônia Braga no elenco, mandando bem demais. Um filme que teve um reconhecimento. Que você tava falando, né? Apelo global, né? Global. Então o mundo aplaudiu de pé Aquarius. Um filmaço.
E 3 anos depois, Bacurau, cara. Olha, e aí em Bacurau, eu acho que ele já tinha elementos que ele estava apontando nos outros filmes que ele vai usar aqui em Bacurau. E ele consegue fazer uma crítica social universal, cara. Isso é muito, apesar de ser muito local, sim, né, um retrato ali local, mas ele dialoga com uma linguagem que infelizmente é universal no momento. Né? A gente tem falado aí de fascismo, de ditaduras, né, de extremismos. Então ele é um filme que traz essa conversa e ela projeta isso para o mundo. Não tem como a gente escapar. Mas o Bacurau, eu conheço muita gente que detesta o Bacurau. Você que está ouvindo a gente, você já viu Bacurau? Não viu Bacurau? Vá assistir Bacurau. É isso aí. Bacurau é um filme, cara, olha, evangelizado, até desculpa o termo, mas quem assistiu, insiste para os outros assistirem, porque é um filme muito inventivo, muito criativo, que mistura estilos, que vai buscar referência de João Carpinteiro, John Carpenter lá fora, experimental, cara, e que o KMF faz aqui. Realmente é um acontecimento legal também a gente mencionar a parceria com o Juliano Dornelles, né? Co-roteirista com ele, né? Co-roteirista, né? Os dois fazem isso juntos aí e é uma grande realização, cara. Por falar em Kleber Mendonça Filho, velho, ele vai trabalhar na série documental Os Filmes Já Começam na Calçada, que é a história dos antigos palácios do cinema e a transformação desses espaços em convívio social ao longo dos anos, cara. Então uma série documental, né? Que legal. Então o Kleber vai trazer essa coisa dos grandes cinemas e como eles vão, alguns virando espaço de convívio, outros infelizmente perdendo espaço para shopping centers e grandes redes e muitas vezes carecendo do quê? Da falta de patrocínio, né? Cara, eu acompanho o Twitter dele e ele posta demais quando ele tá numa sessão. É engraçado, porque realmente deve ser um trabalho de construção já para divulgação dessa série documental. Que ele começa a fotografar os cinemas, olha a estrutura desse cinema, visitem com mais frequência, tal, esse cinema está precisando de audiência, tal, ele já tem feito isso. Desde 2016, ou seja, já faz 4 anos que o KMF ele está investindo nessa série documental, que promete bastante, cara. Eu só não sei ainda por onde que vai sair, quem que vai, né, se é uma Globoplay, se é uma Netflix, enfim, onde a gente vai ter acesso a isso. E a gente segue essa nossa lista aqui de grandes cineastas brasileiros. Como é legal falar isso, né, Sansão? Muito legal. Grandes cineastas brasileiros. Grandíssimos cineastas, cara. Poxa, e olha, cara, um belo nome agora, hein? Um belo nome. A gente vai falar aqui de Daniel Rezende, um cara de 44 anos solamente, que vive aqui em São Paulo. E é um cara aí, cara, que ele começou ali em 2002 e ele já começou assim de um jeito, cara, assim, espantando o mundo. Cidade de Deus, cara. Cidade de Deus. Ele não dirigiu, mas ele editou esse filme, cara. Ele tinha 25 anos. Ele tinha 25 anos quando ele editou Cidade de Deus, cara. Um dos pontos mais fortes, né? E mais interessantes desse filmaço aí do Meirelles, da O2. E a carreira dele como editor é bem prolífica, cara, né, velho? Pelo amor de Deus, aqui. Eu amei o ensaio sobre a cegueira, que inclusive tem o Danny Glover lá, né? E é um Saramago, né? Também. Saramago. É um filmaço, Tropa de Elite, eu não vou falar nada, e Árvore da Vila também, da vida. Agora, que belíssimo editor, né, cara? Esse cara é, né? Cara, Diário de Motocicleta, O Ano que os Meus Pais Saíram de Férias, o portfólio de editor do Daniel Rezende é impressionante, que credenciam ele, cara, a ser diretor, e ele vai assumir a direção já de cara com um belíssimo filme. Cara, na minha opinião, vou me arriscar aqui, tá? Um dos 5 filmes nacionais que eu mais gosto, que é o filme Bingo, cara. Concordo contigo. É o filme Bingo, o filme do Palhaço Bozo, aí praticamente uma biografia, digamos assim, com Vladimir Brista brilhando como eu nunca imaginei que ele pudesse brilhar, né? Num papel fantástico, assim, uma espécie de coringa ali naquele Bingo, né? O nosso coringa. E aí o nosso querido Daniel Rezende posteriormente vai assumir, né, alguns episódios da série O Mecanismo, né? Que eu já não sou tão fã assim. Também não. E depois ele chega e cai no colo de Maurício de Souza Produções. Que somos mais fãs. Turma da Mônica Laços, que nesse ano vai ter a sequência que é o Turma da Mônica Lições, né? Lições. Cara, a gente espera muito aí do Turma da Mônica, porque, porra, cara, ele tem uma grande responsabilidade nesse universo, sabe? De fazer isso funcionar pra gente, porque a gente tem muita recordação da infância. O primeiro conseguiu estabelecer esses laços aí comigo, especialmente na cidade, ali na Blanca e tal, Limoeiro. Então, e se perdeu em alguns momentos, né? Lá no final do filme, em especial, com relação ao vilão, enfim. Mas a gente espera que... Eu tô muito curioso pelo próximo filme dele também, que não a Turma da Mônica, o que ele vai fazer fora desse universo, né? É um cara aí também que tem muita estrada pela frente.
E, cara, e por que não? É um cara que a gente quer ver aí indicado ao Oscar por algum projeto que vai surgir ainda. Pros Netflixeiros aí, ele tá com uma série de comédia que chama Ninguém Tá Olhando, tá? A crítica é dele. Legal, a crítica cara. gosta bastante dessa série, eu ainda não assisti. Eu não vi também. Mas fiquei curioso ao Não sabia saber que que era um projeto de Daniel Rezende, cara. Que legal, cara. Ele como diretor? Ele dirige e escreve também, cara. Caramba, olha que bacana. Olha, a próxima diretora aqui é uma mulher que eu sou fã de carteirinha, Ana Mui Laerte, cara. Olha, Ana Mui Laerte, escritora e diretora, ela escrevia, cara, capítulos do Castelo Rá-Tim-Bum entre 1994 e 1996. Talvez você que esteja nos ouvindo agora sequer estava no saco de papai. Isso não é da minha época, não, Sansão. Mas olha, Castelo Rá-Tim-Bum, depois ela vai dirigir os excelentes Durval Discos. É Proibido Fumar. Que filmão do Valdir. 2002, cara. cara. Um filmaço. Filmaço. É Proibido Fumar em 2009. Chamada a Cobrar em 2012. E o excelente premiadíssimo Que Horas Ela Volta em 2015 com Regina Casé, né? Arrebentou nos festivais. Foi muito cogitado pro Oscar. Bateu na trave. Ela dirigiu também o drama Mãe Só Há Uma de 2016. Um pouquinho menos conhecido. Mas olha, uma grande realizadora. Vira e mexe tá no Instagram com novidades aí. Super atuante e que puxa essa ala feminina, né, de diretoras mulheres. É muito legal. A gente tem a Leandra Leal também, né, que é uma atriz que está indo pro lado da direção. Ela fez Divinas Divas, alguma coisa assim, que conta a história de algumas performers, drag queens e tal. É muito interessante esse trabalho que começa a surgir aí, e acho que a Ana Mui Laerte é uma grande referência para diretoras mulheres do Brasil, cara. Muito legal, eu quero uma sequência de Durval Discos, porque eu adorei esse filme, cara, eu gostei demais mesmo. E só pra ficar claro, eu não sou da época do Rá-Tim-Bum. Cara, na sequência a gente vem com Afonso Poyart, cara, olha, um cara de 39 anos de Santos, em São Paulo, e ele surgiu com um sensacional e até hoje pra mim inigualável Dois Coelhos, cara, de 2012, outro top 5 filme nacionais pra mim. É um filme diferente, cara, um filme de ação, um filme que às vezes você acha que é um trabalho do Tarantino, que é uma coisa muito maluca, super movimentada. Você me falou isso na época, quando cara, você assistiu, um roteiro inventivo, um trabalho de design de produção fantástico. Ele brilha demais nessa estreia dele na direção, você vê que ele tem ótimas referências. Em 2015 ele vai dirigir Presságios de um Crime e no ano seguinte Mais Forte que o Mundo, uma cinebiografia, né, do lutador de MMA José Aldo, cara, um filme muito aclamado pela crítica, muito bem recebido também, que eu gostei bastante, cara. Olha, em 2000 série, né? virou série pra Globoplay. Foi fatiado, né? Vamos fatiar os filmes em 4 episódios, tá aí pra você consumir da melhor forma possível. E olha, em 2018 e 2019 o Poyart dirigiu a série da Globoplay também, Ilha de Ferro, né? Também muito aclamada pelos críticos. Cara, eu ainda não vi. Teve muita força lá na Comic Con, né? Inclusive, Sim. estavam presentes lá com uma ilha. Eles divulgaram e tal, fizeram Cauã Raymond, tem um elenco bem parrudo no Ilha de Ferro. Estavam todos que é um épico, né? É um negócio histórico, assim, é uma coisa à la Game of Thrones, mas que eu ainda não assisti, bastante curioso, velho. Muito bom. E em 2020 ele vai lançar um novo filme, cara, o Galeria Futuro, que vai contar a história de 3 amigos de infância que trabalham como lojistas na própria Galeria Futuro, um centro comercial lá no Rio de Janeiro. Então, ele está à beira da falência, a administração vai ser surpreendida com uma proposta de um pastor que vai querer transformar esse local no quê? Numa igreja evangélica. Então, Afonso Poyart é um cara que sabe de roteiro, sabe de direção e um cara que vale a pena a gente acompanhar de perto. E a gente vai fechar agora essa lista aqui. Por uma questão de tempo, mas assim, daria pra gente ficar falando aqui até amanhã de tanto diretor incrível que a gente tem no Brasil. É importante a gente falar isso, a gente gosta de elucidar bastante o cinema nacional, porque muita gente fala, né? Filme brasileiro. Gente, não é só o filme brasileiro, existe a briga das distribuidoras, a gente está contra o império americano de cinema de Hollywood. É muito difícil encaixar uma salinha lá numa faixa horária interessante de cinema nacional. Isso exige uma negociação enorme, investimento, não é uma coisa fácil. Por isso, né, que é tão importante o poder do boca a boca, né? Exatamente. Então, se você assistiu um filme nacional que você gostou muito, recomende para 1, 3, 5, 10 pessoas, faça a corrente do cinema nacional e cada vez mais longe, porque o final de semana de estreia, a bilheteria desse primeiro final de semana é muito importante para o filme continuar nas salas e poder ser apreciado por mais gente, né, cara? Exato.
É muito legal que assim, na comédia, o cinema brasileiro ele tá indo muito bem, mas a gente tem tantas outras coisas além da comédia que a gente precisa prestigiar e dar força como também. Documentários, Como né, documentários. E a Petra Costa, ela vem com força total, ela tá sendo a senhora dona aí dos documentários aqui no Brasil, a mineira, né, de somente 36 anos, e que quase arranhou. Chegou ali, arranhou ninguém ali, esperava, né? A ninguém chegada esperava. dela no Oscar. A indicação dela com Democracia em Vertigem Nossa, foi cara. bastante impressionante. E olha, cara, na minha opinião, curiosamente, o trabalho mais, entre aspas, fraquinho da Petra Costa, cara. Eu não vi Porque, os outros dois dela. ela tem uma bela trilogia aí, ela começa com 2012, o filme Helena, né, sem H, Helena com E, Fala que que é muito conta uma história complicada, uma história até bastante trágica da irmã dela, tá? olha que Então legal, é uma coisa bem pessoal. Que ela tem traz essa pras coisa telas. pessoal mesmo, né? de Ela histórias traz, dela. ela não tem medo de se despir, cara. Eu acho isso isso. muito bacana. Em 2015, cara, 3 anos depois, ela vem com o Homem, a Gaivota, que vai mergulhar na mente de uma atriz que está buscando se encontrar ao longo dos 9 meses de gestação de gravidez, Que cara. legal, Também cara. bastante intimista. Os trabalhos da Petra Costa, todos têm muita pesquisa, tem um carinho enorme pelo que ela faz. Ela se envolve bastante nos projetos. Então, tem gente que viu Democracia em Vertigem e achou a voz dela sonolenta, achou um filme muito panfletário, mas a gente pede aqui que vocês olhem mais uma chance. a arte, né? Que vocês olhem o produto final. Então, os trabalhos anteriores dela são excelentes e dá para esperar também que a gente tenha mais visibilidade para documentários brasileiros depois que Sem dúvida. foi indicado ao Oscar, né? Então, Vai ser muito grande, a cara. Petra deve abrir aí uma frente muito grande e liderar os documentaristas Sem nacionais. dúvida. E você, hein? Qual que é o diretor da nova geração que você mais gosta? Comente com a gente, comente aí comente nos comentários, é engraçado, né? Mas escreva nos comentários, sugira novos diretores, a gente adora conhecer diretores e diretoras novos e promissores. E esperamos que vocês gostem e apreciem cada vez mais essas novas forças, as novas mentes que vêm surgindo no cinema e proporcionando, né, Cunha, criações diferentes, criações intensas e que abram a nossa cabeça cada dia aí. Cara, é tão legal, né? Quando a gente vai pesquisar Stanley Kubrick, quando a gente descobriu há algum tempo atrás a obra dele, a gente descobriu já que o cara tinha morrido, uma série de coisas, né? Tantos diretores aí famosos, Tarkovsky, enfim, uma lista interminável. E a gente nunca pôde prestigiar uma entrevista desses caras ou ir num evento onde esses caras estavam divulgando um filme. Agora a gente está falando aqui de cineastas que estão começando a carreira. E esses caras estão vivos hoje. Você pode entrar no YouTube, ouvir uma entrevista com eles, inclusive Robert Eggers. Tem uma entrevista muito legal dele, junto com o William Dafoe e a Isabela, lá da Veja, aquela crítica. Boscov. Sim. Cara, sensacional, sensacional. Ali tá o William Dafoe e a Isabela, rasgando a seda pra ele, e ele falando do método dele de direção. Então esses caras estão vivos, esses caras estão aí, é tão legal a gente, eles estão nas redes sociais, eles Exato, respondem, eles estão nas redes sociais, eles cara. respondem seu tweet, então Isso é assim, demais. eles estão É um cara que tá super tweetando 24 próximos, horas, cara. super próximos e ouvindo, né, o que muita gente tem a falar. Então é uma nova geração que vem com tudo e que merece todo o nosso carinho e atenção. Sensacional, é isso aí, pessoal, e até o próximo episódio. O que é o Sinta Que Lá Vem Spoiler, cara? Olha, o Sinta Que Lá Vem Spoiler, Sansão, é um podcast dos nerdicitários, começa por aí, chamado... Um deles é o Rodrigo Cunha e o outro cara é o Renato Sansão. São dois caras que falam desde que se conhecem de cinema. Então a gente adora falar sobre isso, gente. Cinema, séries, né? Cinema. Indústria do entretenimento, nerdices, né, em geral. Nerdices em geral, mas sempre atreladas ali à tela, à telona. Telona, Telinha também. Telinha também. E é legal falar também, né, Cunha, que estamos nas redes sociais, né? Estamos no Facebook, estamos no Instagram e estamos no... Só isso, né? São as duas redes sociais. Para por aí, cara. né? A gente não consegue administrar tudo. A gente usa muito a nossa sigla, que é o SQLVS. Então, se você digitar tanto no Facebook quanto no Instagram na busca SQLVS de Senta Que Lá Vem Spoiler, você nos encontrará e poderá dar sugestões para próximos episódios e, né, comentários, falar se você está gostando ou não está gostando e, quem sabe, fazer parte da Caverna do Spoiler e participar com a gente. Então, mais uma vez, se você quer indicar aí pro seu amiguinho
o podcast do Senta Que Lá Vem Spoiler é muito simples, cara. A gente tá em todas as plataformas, mas aí chegou lá no Google, Senta Que Lá Vem Spoiler. O Google vai falar pra você onde a gente tá. E não é pouco lugar, né? Spotify, Deezer. Tá lá no Google Podcasts. Google Podcasts, o iTunes também, que é o Apple também. Podcasts. E no tamo no Tunin. Tunin, é verdade. Senta Que Lá Vem Spoiler jamais seria possível se não fosse a colaboração do nosso querido amigo editor, o ninja editor português, Norberto Notari, o incentivo incondicional da nossa roteirista, motorista e diretora artística Babi Gotardo. E tem alguém que você quer homenagear, Cunha, agora é a hora? Olha, cara, todos os nossos ouvintes. Nossos ouvintes. Estão por aqui. Nossos ouvintes. Os gatos que estão na sala Nossos e todos os cachorros também estão por aqui. Aqui da Caverna do Spoiler. E ele, né? Ele, maestro. O maestro Drogo, que tá sempre com a gente, muitas vezes cedendo a caverna VIP do Spoiler. Então esperamos vê-lo aqui. Aliás, ter você aqui com a gente, ouvindo não só esse, como outros episódios, na plataforma que quiser, no horário que quiser, no volume que quiser. E não se esqueça, né, Cunha? Coloquem os seus fones, aumentem o volume e... Senta que lá vem spoiler! A, B on the B.